que nem toda mulher tem essa rede de apoio de uma mãe, ou de um parente vivo, ou de uma parente na mesma cidade. Eu de verdade não sei como que as mães que estão ali sozinhas, sem um companheiro, sem um marido, conseguem lidar nessa fase. Eu sempre falo, gente, eu fico pensando assim, na enorme, gigantesca, esmagadora maioria das mulheres que não tem nada, nenhuma rede de suporte. Oi, meninas! E aí, preparadas? Vamos lá, então. Olá, meninas e meninos! Hoje estamos aqui no segundo episódio do quadro Minha Maternidade Minhas Regras no canal da Sala Online. E hoje vamos falar de uma palavrinha que assusta muito as mamães que estão grávidas. Meu Deus, como vai ser? Que é o puerpério, que dura ali entre 45 a 60 dias, podendo durar um pouco mais para as mães que estão amamentando. E é sempre uma coisa que causa pânico. Mas hoje a gente vai compartilhar um pouquinho da nossa experiência, de como vai ser. Lembrando que, gente, não existe certo ou errado e ninguém tá aqui para julgar, é compartilhar a experiência, o que eu passei, o que elas passaram, como está sendo. E estamos aqui hoje com Bia Siqueira, que é a mãe da Maria e da Bel. Ai, obrigada por ter vindo. Já estou louca para ouvir todas as suas histórias. E estamos aqui também com a Ellen, que já participou com a gente do outro vídeo, que é a mãe do Caetano e também tem um canal no YouTube, Real Mater. Obrigada! E foi um papo super legal, inclusive se você ainda não assistiu, falamos sobre gravidez e parto, então ó, tem um link aqui embaixo para vocês conferirem. E agora, gente, vamos falar sobre depressão, pós-parto, baby blue, o famoso puerpério, né, gente? Existe uma diferença, o baby blue ele dura ali os 45 dias e ali é uma coisa que vai embora, natural, ninguém sofre, passou aquele período, né? Depressão é uma coisa que continua, então aí depressão você precisa procurar ajuda, ir mais fundo, tentar entender o que está acontecendo, né, meninas? E como que foi pra vocês, assim? Qual foi a experiência? Como vocês se sentiram? Eu tive um baby blues, né? Mas foi mais ok, foi mais tranquilo o primeiro mês, apesar de exaustivo, mas eu tava bem. E aí quando eu comecei a entrar no segundo, aí já entrando no terceiro, eu já realmente tive uma queda muito grande, emocional, assim. E eu desconfiei, porque eu nunca fui assim, sou uma pessoa muito expansiva, animada. E eu falei, gente, tá acontecendo alguma coisa comigo. Eu realmente senti que não era de mim aquilo. E não tinha a ver com meu filho, né? Não tinha a ver com uma rejeição, etc. Muitas pessoas acham que depressão pós-parto tem a ver com a mãe que não desenvolve vínculo. E não é só sobre isso. Tem essa depressão, também esse lado, mas existe a depressão pós-parto, que você tem um super vínculo com a criança, mas você perde o vínculo consigo ou com o mundo. E foi mais meu caso, assim. Eu comecei a ficar muito apática. Não era nem que eu ficava triste, eu senti uma apatia, uma grande apatia, tipo assim, tanto faz o que você vai falar, tanto faz pra onde eu vou, tanto faz o que eu vou fazer. Então, eu ficar no meu quarto o dia inteiro, ou ir pro lugar mais legal do mundo, era a mesma sensação. Nossa, que loucura, gente. E é uma loucura que você fica, gente, eu nunca senti isso. E você sentir o não sentir é muito esquisito, né? E aí eu procurei ajuda, assim, ainda bem. Tipo, eu percebi que não era algo normal ali de estar acontecendo. Era diferente do baby blues, era diferente daquela alteração hormonal, assim. E aí eu procurei ajuda, tanto psicológica quanto psiquiátrica. E ainda bem, porque foi muito importante. Eu realmente percebi que era algo que não estava vindo ali, não era uma tristeza. Era algo que eu tinha que aprofundar e prestar atenção. E aí depois, desde então, eu faço só terapia mesmo, que é muito importante. Sim, muito importante, até porque ali o baby blues é a queda do hormônio, né? Então é natural, isso vai acontecer com todas as mulheres. Agora a depressão a gente realmente tem que ir a fundo, tentar entender o que tá acontecendo, porque ela é hormonal também, né? Muitas vezes ela é hormonal e ela é química, né? Sim. Acho que as pessoas têm um preconceito muito grande com a depressão, de achar que é uma escolha, ou que é frescura, ou que basta levantar e ficar tudo bem. Mas eu acho muito assustador disso, das pessoas falarem assim, nossa, mas você
você tá feliz, você tá com seu bebê, tá chorando por quê? Seu bebê é lindo, saudável, mas por que você tá nervosa? E aí você começa a se cobrar cada vez mais. Então, por isso que é tão importante também as mulheres pesquisarem sobre o assunto, compartilharem. Eu compartilhava muito com o Fer, olha isso, se eu ficar desse jeito... Então, assim, eu compartilhava muito pra ele também entender, porque às vezes até o pai da criança, né, o nosso marido, olha e fala assim, mas o que tá acontecendo? A criança nasceu, você só chora? Não tô entendendo. Então, acho que tá aí, né? A gente tem que pesquisar, tem que compartilhar com os nossos parceiros, porque é uma fase. E eu queria saber, Bia, você teve duas. Então, como que foi? Teve diferença de uma para outra? A segunda você achou que pesou mais ou não? Teve diferença, milhões, né? Mas assim, eu acho que internamente, as minhas foram muito perto, né, uma da outra. Eu engravidei da Maria quando a Bel tinha 11 meses, então foi muito perto. Internamente, acho que tinha todo o desafio de você desligar as configurações padrão que você aprendeu com o primeiro, né? Então você tem uma coisa de outro ser humano, então é muito difícil não cair naqueles gatilhos, né? É outra pessoa, outro ser humaninho. Então internamente tinha isso, mas eu acho que pra mim, e aí cada uma, tinha uma diferença muito grande do meu cenário de vida. O meu momento de vida era muito diferente um do outro. Então, quando a Maria nasceu, a gente tinha um cenário muito mais difícil financeiramente falando, muito mais pressão de trabalho. Eu era sócia junto com meu ex-marido, que é marido agora. Então, a gente era sócio, então a gente tinha uma empresa, então tinha todo um cenário em volta que estava com uma pressão muito maior. E aí a Bel tinha 1 ano e 8 meses quando a Maria nasceu, então assim, uma nasceu, a outra estava começando a correr. Então, eu acho que o cenário em volta era muito diferente, aí eu senti muito, assim, foi, apesar da Maria ser uma criança, um bebezinho mais fácil do que a Bel, o externo era uma pressão muito maior, e aí foi bem pior, eu acho. Meio que não dá o tempo de você respirar, né? Você saiu de um e já tá ali de novo, então foi uma loucura. Muito pânico. E a questão, assim, da autoestima mãe, sabe? Você, por exemplo, quando a Alicia nasceu, pra mim foi tão assustador que eu fiquei 5 dias sem me olhar no espelho, assim, que eu não passava nem a mão na minha barriga, porque minha barriga, ela cresceu tanto, e aí no último mês estouraram estrias, assim... Eu tive uma alergia, uma coisa horrível, assim, um desesperador mesmo. Foi 880, porque me prepararam tanto para esse corpo pós-parto, que minha barriga ia despencar no meu pé, que eu não ia me reconhecer no espelho. Falaram tanto disso, que eu lembro até, sei lá, no dia seguinte que eu olhei e falei, tá ok. Tipo, sou eu mesmo, realmente tenho uma barriga grande, de fato, tinha um bebê aqui dentro, né, tal. E aí foi indo, assim... Já lá pro 2º, 3º mês, que tipo, eu tinha ganhado muito peso, e de primeiro eu perdi muito peso de supetão, mas aí ficou aquele restante, assim, que ainda tem um pouco até hoje. Mas assim, vai ficar, vai comigo pro caixão. Mas, e aí depois eu entender as mudanças no meu corpo, tipo assim, que meu quadril tinha aumentado, meu peito estava diferente, sei lá, e aí você tá com, né, você não dorme, realmente seu olhar cai, seu cabelo começa a cair, e aquilo ali eu fui falando, tá, eu queria voltar um pouco, assim, a ser um pouquinho. Aí você pega todas as roupas que você tem, era da gravidez, as de antes da gravidez não servem, as da gravidez você não quer olhar mais para elas, e aí você fica, gente, o que eu vou vestir? Então, assim, esse reencontro com quem você se tornou, quem você é, foi um processo um pouco difícil, assim. Eu acho que vem com o tempo, né? Acho que a gente vai se tocando. Acho que como eu já estou um pouco mais longe do puerpério, hoje eu olho e falo, caramba, realmente eu consigo ter uma imparcialidade maior. Assim, mas cara, eu só usava aquelas blusinhas para amamentar de alcinha, baixava aquilo assim, era aquele sutiã, aquela roupa, uma calça larga. E eu acho que no puerpério, eu acho que a gente não tem muita consciência, assim, de nada, meio de nada. Mas depois, com o tempo, você vai percebendo isso. Você fala, cara, as roupas você já não gosta mais daquilo. Assim. Aí você também não sabe o que você quer usar. Aí engorda, emagrece. Sim. E acho que é com o tempo que você vai percebendo. Demora mesmo até você... agora acho que sou essa aqui. Aí a gente realmente vai se encontrando e se ajeitando. E quando a gente tem ajuda, isso faz toda a diferença. Então, vocês tiveram ajuda de alguém? Família, amigos? Tiveram uma rede de apoio? Eu tive uma rede boa, tive minha mãe que me ajudou muito, tive babá e mesmo assim foi muito bom.
Eu sempre falo, gente, eu fico pensando assim, na enorme, gigantesca, esmagadora maioria das mulheres que não tem nada, nenhuma rede de suporte. Eu tive e mesmo assim é desesperador de sentar lá no chuveiro e chorar, né? Eu tive uma rede de apoio mais atípica, assim, eu tive meu irmão, porque minha mãe já tinha falecido, então eu fui pra Brasília até o CAE, eu tive meu irmão, meu pai, minha tia, minha outra tia, e aí contratei uma enfermeira no primeiro mês, porque assim, tava, né, meu Deus, e ainda com a amamentação, eu tive que fazer translactação, e aí tinha toda uma coisa, assim, detalhada, de higiene. Só que aí com 10 meses eu voltei para São Paulo, e aí lá eu tava, tipo, só com amigas, assim, que não eram mães, tal, e estavam aprendendo comigo. Então eram redes de apoio pouquíssimas, tipo assim, 2, 3, mas estavam ali comigo, me ajudando e tal. E aí, só que depois realmente ficou muito pesado, e eu voltei a morar em Brasília para ter esse apoio da família por 1 ano, assim, até o Caetano, sabe, fazer quase 2 anos, aí eu voltei para São Paulo. Não aguentei ficar em Brasília, mas falei, agora tá melhor, vambora, eu quero trabalhar. Obrigada, gente, ajudou muito, viu? Tchau. Quando eu tiver o segundo, eu volto. Aí hoje sou eu e ele lá em São Paulo. Eu de verdade não sei como que as mães que estão ali sozinhas, sem um companheiro, sem um marido, conseguem lidar nessa fase, porque eu penso muito na minha mãe, ela me criou sozinha até eu ter os meus 3, 4 anos, e eu fico, meu Deus, como foi pra ela? Porque eu tenho Fer, e mesmo assim, às vezes eu fico meio doida, tipo, meu Deus, pra onde eu vou? E eu tenho ele pra compartilhar todos os meus medos, ou enfim, né, tudo, pra onde a gente vai, qual caminho seguir com a Alicia. Imagino como seja isso sozinha. Né, deve ser, no mínimo, assustador mais ainda, né? O dobro. Assim, no meu canal, quando ele surgiu, eu falei primeiro de uma maternidade real, mas logo em seguida eu também falei sobre as mães solos, assim, que são as mães solteiras, mas que eu prefiro falar mãe solo. E eu tive muito feedback, assim. E é uma realidade brasileira, né? Tipo, é mais de 55% das crianças do Brasil não tem nem pai registrado. Imagina as que têm o pai registrado e que não estão ali, né? Então, realmente é algo, assim, avassalador. Nem toda mulher tem essa rede de apoio de uma mãe, ou de um parente vivo, ou de uma parente na mesma cidade. Às vezes, acaba contando ali com a vizinhança, com alguém, quando realmente não está sozinha, né? E, assim, nessas mulheres, os relatos, pelo menos, que eu recebo, a probabilidade dessa mulher ter uma depressão, né, desenvolver algo, é muito mais fácil. Não só pelo emocional, porque eu tô sozinha, porque a exaustão é muito maior. E a exaustão leva, assim, à falta de nutrientes, à falta de sono. Tudo isso é um combustível para a depressão pós-parto, né? Por isso agora nós vamos para o quiz da mamadeira quente. A dinâmica, gente, é igual batata quente. Só que como nós somos mães, no caso, mamadeira quente. E aí vai passando uma por uma e cada uma fala o que não dizer para uma mãe no puerpério. Posso te entregar? Ai, meu Deus. Olha, é seu momento de brilhar. Vai lá, hein? Conta, tem muita coisa aí. A primeira coisa que eu pensei foi, agora que seu filho já nasceu, tá na hora de se cuidar, né? Pra ficar bonita. Ai, então, não. Tá na hora de eu sobreviver, né? Ficar viva. Se eu ficar viva, já tá bom. É isso. Falavam muito pra mim, aproveita, porque passa tão rápido. E aí eu tinha Eu falo, rápido quanto? Rápido para quem? Mais rápido. Parecia que tinha 50 horas o dia. Eu tinha um ódio daquilo. Eu falava, vai passar, mas não interessa que vai passar, tá difícil agora. Ai, gente, mas é porque não é porque eu escutei de amigas escutando, né? Que eu não era casada. Mas era assim, já tinha reinaugurado o brinquedo do marido. Tira eu É verdade. Eu já escutei minha família falando isso. Posso inverter, falar o que a gente não deixaria de falar, ao invés de que não falar? Eu acho que é importante não deixar de falar, fazer uma perguntinha que é como você está. Sim, chegar só pro bebê. Ai, que bebê, e você tá lá tipo assim, e ninguém nem olha pra você, é só, nossa, o bebê é lindo, e você tá, oi gente, saiu de dentro de mim, eu estou me morrendo aqui, mas tô bem água. 3 palavrinhas básicas, né? Como você está. Que é... Oi, meu Deus, já vou pegar essa batata aí que eu já tô ansiosa. Qualquer coisa que você faz, você tá fazendo, a pessoa fala, ai, não sei como é que você tem coragem.
Tipo, foi deixar na creche. Ai, você teve coragem? Ou não deixou. Ai, você teve coragem. Ou voltou a trabalhar. Nossa, como é que você teve coragem? Ou não voltou a trabalhar. Nossa, você teve coragem. Tipo, Tudo. meu amor. Uhum. Eu tive coragem de fazer qualquer coisa. Você não tem que perguntar se eu tive coragem ou não, né? Eu quero também isso aí. Sabe o que eu ouvi muito? Eu não acredito que vocês não ouviram isso. Logo que a criança nasceu nossa, ainda parece que você tá grávida. Porque todo mundo acha que você vai sair da maternidade. Eu ouvi muito. Mataria, eu matava. Muito. Acho que não E eu falaram fiquei, pra mim, tipo, senão eu ia morrer mesmo. E agora nós vamos para o cantinho do queimei a língua com. Eu sei, todo mundo queima a língua, não tem como, mas que você fale, não, vou fazer isso com meu filho. E você tem que seguir a regra. Sempre vai queimar a língua, não tem por onde fugir. Então, quero ali preparadas. Abram um coração, hein, gente? Por favor, pode contar o que vocês queimaram a língua. Não vai esconder o jogo. Ai, bom, eu queimei a língua quando eu disse que eu não ia dar mamadeira. E eu precisei da mamadeira para minha segunda filha. A minha primeira internou e aí eu tive que entrar com mamadeira com a minha segunda com 3 semanas. E eu dei graças a Deus que existia leite artificial e ela pegou mamadeira. Então eu queimei a língua, mas foi por uma boa causa. Queimei a língua? Nossa, no puerpério. Eu achei que no meu puerpério eu ia ver muitos filmes, ler muitos livros. Então eu cheguei a alugar, assim, uns DVDs, uns 10 DVDs, separei uns livros. Que eu falei, bebê vai só dormir, né? Dá mamar, dormir, a gente... Queimei a língua. Realmente eu não sabia o que era puerpério. Ai, meu Deus. Estou de volta aqui, gente. Eu vou estar sempre por aqui, tô meio nervosa. Eu queimei a língua quando eu falei que eu jamais iria atrás da minha filha dando comida. Eu falei, eu vou fazer o BLW, ela vai comer sozinha, sentadinha na mesa. Eu nunca vou correr atrás dela, porque se ela não quiser comer, ela não vai querer comer e eu vou respeitar. E aí, gente, nasce um bebê, tipo, mega agitado e quer descobrir o mundo, mas ele precisa comer também. E aí você precisa sair, você tá atrasada e você tem trabalho. E lá estou eu atrás. Filha, toma, sou mais uma colher, você não quer mesmo comer? Olha só maçã, filha, só banana. E eu tô que nem uma mãe doida o tempo inteiro aí. Ai, gente, queimei muito a língua, muito. Mas eu acho que é isso, né, gente? A maternidade são as nossas regras, a gente tem que tentar viver da forma mais leve possível. E eu amei, espero que vocês tenham gostado. E aí, gostaram? Foi tranquilo, gente? Passou, hein? Nem foi tão difícil quanto o puerpério. Fala a verdade. Bem mais fácil, né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários como foi o seu puerpério, qual foi a parte mais difícil. Me conta também qual foi a parte mais incrível do seu puerpério. Se você também alugou vários filmes achando que ia ser tudo mil maravilhas. E se foi, eu deixei a melhor parte da série pra assistir quando a Alicia nasceu. E na verdade eu peguei tanto ranço que nem quero ver mais a série na minha vida. Não assisti a melhor parte, mas nem quero mais assistir mais nada. Mas eu acho que é isso, né? E vamos levando a vida. E eu amei. Sigam as meninas nas redes sociais. Bia, talvez. Vamos ver, porque Bia tem um Instagram ali meio fechado, mas a Bia vai trabalhar isso, vai decidir. E é isso, gente. Se inscrevam no canal da Sala Online para acompanhar todos os vídeos. Tem vários vídeos incríveis. Não tem somente assuntos maternidade, então tem para todos os gostos. E amei. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!